Fala galera, aqui Bárbara Espanhol falando para mais um vídeo muito interessante. Se tem um problema de saúde que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em olhar para esse problema de saúde, é o hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo pode estar mascarado de algumas maneiras. Primeiro a gente tem o hipotireoidismo clássico, depois nós temos o que nós chamamos de hipotireoidismo subclínico, que para quem não sabe é quando o TSH ainda está dentro do valor de referência que está lá no papel, mas a pessoa já apresenta sintomas de hipotireoidismo, ou seja, já precisamos ficar de olho. E tem uma alteração bastante comum da tireoide, que é uma doença autoimune, chamado Hashimoto, ou podemos falar de hipotireoidismo Hashimoto, enfim, tá? Então eu quero explicar para vocês a diferença e o mais importante. Quais são os exames de sangue que você precisaria fazer para diagnosticar cada um? Então, para você poder conversar isso com o seu médico, né, e conseguir o diagnóstico. Então, vem que eu vou te explicar quais os exames para avaliar cada possível desordem da tireoide. Bom, antes da gente começar, eu peço para você, por favor, pausa o vídeo, me dá aquela super força, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para que sempre que um vídeo novo apareça, você seja notificado. Vem comigo. Bom, é o seguinte, se você quer avaliar a função da tireoide para saber se você tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, os exames que você precisa são T4 livre, T3 e TSH. Os mais comuns a serem pedidos são T4 livre e TSH, mas se você quiser fazer mais completinho, T4 livre, T3 e TSH. Os três precisam estar dentro dos níveis de normalidade para que mostre que a sua tireoide está funcionando bem. Quando o assunto é o TSH, que é o hormônio que mais vem alterado em casos de hipotireoidismo, lembrando que a prevalência de hipotireoidismo é muito maior do que hipertireoidismo, tá? Então, quando o assunto é TSH, o ideal é, para que você tenha mais saúde, mais disposição e não passe a desenvolver, não passe a apresentar sintomas de hipotireoidismo, é que o seu TSH não passe de 2,5. Esse seria o ideal, tá? TSH acima de 2,5, então vamos dizer assim, de 2,6 até 5, 5,5, com sintomas de hipotireoidismo, nós chamamos de hipotireoidismo subclínico. Tá, agora vamos pontuar os sintomas. Quais são os sintomas mais clássicos do hipotireoidismo? Fadiga, cansaço extremo, queda de cabelo, podendo haver alteração na qualidade das unhas, insônia, né, problema para pegar no sono, possível dificuldade de concentração, de memória, podendo haver frio nas extremidades das mãos e dos pés. Não necessariamente todo mundo tem todos os sintomas, mas esses são sintomas que podem aparecer. Tem uma coisa muito importante que você precisa entender antes de focar só na tireoide, é assistir esse vídeo aqui, muito bom, que eu falo sobre a relação da tireoide e ferro, que eu explico o que será que é mais prevalente, hipotireoidismo ou deficiência de ferro. E indico você a focar muito nessa questão de analisar o ferro, porque às vezes a gente tá focando na coisa errada. Então, não vá embora do meu YouTube sem assistir esse vídeo também, tá? Sobre a relação do ferro e da tireoide. Bom, mas vamos continuar, tá? Então, nós já falamos dos 3 exames para avaliar hipotireoidismo ou hipertireoidismo. Expliquei também que o hipotireoidismo ele pode ser subclínico, ou seja, ele tá lá discreto, parece que tá tudo bem, ele ainda tá dentro do valor de referência que está no papel, porém a pessoa já apresenta sintomas, então já existe um pé, né, um começo no hipotireoidismo. Queria citar para vocês também que quando a pessoa tem hipotireoidismo, ela tem uma tendência a ganhar peso, e quando ela tem hipertireoidismo, ela tem uma tendência a emagrecer, tá? O exame vai aparentar dessa maneira. Se você tá indo a caminho do hipotireoidismo, o seu TSH ele vai subir. Então, sei lá, 5,7, 6, 7, 8, enfim, TSH alto, isso é hipotireoidismo. Se você está indo em direção ao hipertireoidismo, ele vai estar indo muito baixo, 0 ponto alguma coisa. Então, só para você entender a diferença, quando olhar para o exame, claro que você vai falar com um profissional da saúde, mas para você saber o que o exame está te mostrando. Então, o TSH indo para cima, hipotireoidismo. O TSH indo para baixo, hipertireoidismo, que é menos comum, tá?
mais comum mesmo é o hipotireoidismo, que é o que favorece o ganho de peso, tá? Bom, ok até aqui. Vamos falar sobre Hashimoto. Hashimoto é uma alteração autoimune da tireoide. O que é uma alteração autoimune em geral, independente de ser da tireoide ou não? É o nosso corpo nos atacando de dentro para fora, tá? Então existe uma situação que chama mimetismo celular. O que significa isso? Significa o corpo, sem querer, por confusão, né, por mimetismo, atacar uma célula do nosso corpo. Então, isso que acontece, o nosso corpo, por uma falha, uma confusão, passa a atacar a tireoide. Isso é o que nós chamamos de Hashimoto, tá? E por que isso acontece? A grande maioria das vezes, a doença autoimune, ela starta na desbiose intestinal, na falha do intestino em proteger nosso organismo. Quando eu tenho uma prevalência de bactérias ruins e eu vou agredindo essa parede, essa mucosa intestinal, eu vou sem querer abrindo, né, paredes, portas que deveriam estar fechadinhas. Então, o intestino saudável, ele deveria estar fazendo um papel tipo de um porteiro, tipo assim, ó, olha, você é vitamina C, vem pra dentro. Vitamina A, vem pra cá. Ah, não, você é toxina, vai embora. Esse papel de seleção, o intestino vai perder. Se ele tiver danificado, se ele tiver agredido, se ele tiver com essas portas abertas, se ele tiver com muitas bactérias patogênicas. E aí o corpo passa a absorver muito mais toxina do que deveria. Isso faz com que o sistema imunológico canse, fique fadigado, fique sobrecarregado e por isso ele passa a falhar, fazer essa confusão e atacar o próprio corpo. Então é muito importante, se você quer reverter qualquer doença autoimune, não vou dizer reverter, porque infelizmente uma vez que você tem o diagnóstico, você não tem mais cura, mas você pode controlar. Você pode passar a conviver com aquilo, conseguindo manter os seus exames normais sem sintomas. Essa é a ideia, né? Remissão, que a gente fala, remissão da doença autoimune. Então, se você quer remissão de qualquer doença autoimune, para não ter mais os sintomas que aquela doença autoimune causa, e para você prevenir que outra doença autoimune seja desenvolvida no futuro, você precisa começar tratando a microbiota intestinal. Então, o intestino é a chave, o intestino é o caminho, tá? E aí, quais os exames precisam ser feitos para você avaliar se existe o Hashimoto, né? Se existe esse tipo específico de alteração da tireoide? Você vai precisar de 3 exames. 1, antitireoglobulina. 2, antiperoxidase. E 3, TRAB. Eu vou deixar os nomes escritos aqui para vocês, para ficar mais fácil de você anotar. E é bem legal também fazer um ultrassom da tireoide. Eu tive o caso de uma paciente que chamou muito a minha atenção. Ela era extremamente disciplinada, fazia tudo certinho, mas tinha uma tendência absurda, fora do normal, assim, de ganhar peso, de inchar, e aí alguns sintomas dela começaram a agravar. A queda de cabelo ela já tinha, não foi isso que piorou, mas ela começou a ter um sintoma de cansaço excessivo, ela malemar queria sair da cama, enfim, quando foi fazer, com 40 e poucos anos, o médico nunca tinha pedido, foi fazer ultrassom de tireoide e descobriu que ela estava com um nódulo tão grande na tireoide que não tinha mais o que fazer, teve que remover a tireoide inteira. Então é claro que a gente quer prevenir, né, que isso aconteça, então fazer o ultrassom da tireoide também é um exame importante, não precisa fazer toda hora, mas deveria fazer parte dos check-ups, né, ver se tá tudo em ordem, se não tem nenhum nódulo. E lembrando que para prevenir nódulo da tireoide, uma dieta saudável, rica em antioxidante e moderada em índice glicêmico. Então a gente não pode abusar de açúcar, farinha de trigo, abusar de carboidratos em gerais, porque isso aumenta a chance de desenvolver nódulo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo não é nenhum vídeo para dar dicas, né, para a saúde tiroidiana, foi mais um vídeo esclarecedor sobre quais exames fazer para ver como está a saúde da sua tireoide. E curte, compartilha, eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente com esse exame, né, entendendo sobre esses exames, e eu te vejo no próximo vídeo.